Olá, bom dia para quem está me assistindo de dia, boa tarde para quem está à tarde, boa noite para quem de noite. Nós vamos dar início aqui, mais uma vez, nosso estudo de hoje. Vou colocar uma música de fundo aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho. Antes de nós começarmos o estudo, eu quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar o nosso canal, né, se inscrever. Você possa nos ajudar aí, muito importante. Não para mim, mas pela mensagem que é transmitida. Estamos ainda na temática, finalizando a temática Deus início de tudo e as suas ações na história. Daqui a pouco vou ler um texto, mas antes de ler, eu quero orar, suplicar as bênçãos de Deus sobre a palavra de hoje. Depois vamos ler o texto bíblico e vamos falar sobre o puritanismo, o movimento que surgiu na Inglaterra no período da Reforma. Bom, vamos orar, suplicar as bênçãos de Deus. Ok? Oremos. Ore comigo. Deus bendito, Pai de misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade, que por intermédio, por meio deste canal, nós podemos divulgar a Tua palavra, como ela é, ó Pai, sem inventar, mas também conhecer um pouco da história, o que estamos fazendo aqui, do Teu povo, da Tua igreja e da Tua história no meio da humanidade, como o Senhor atuou, como o Senhor cuidou de nós. Abençoe cada pessoa que ouvir, que seja, Pai, impactada, que seja edificada, que seja abençoada. Fale para o nosso coração, que o Teu Santo Espírito nos guie. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ok, orando, tendo orado, né? Porque sem a ação do Espírito Santo não somos nada. Eu quero ler um texto de Lucas, falando dos princípios das dores, né? Um texto escatológico. Mas eu quero um texto aqui, eu acho que acredito que tem a ver com o que a gente vai tratar aqui, tá bom? Lucas 21, de 10 a 19, diz assim: Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus, vindo dos céus. Antes, porém, de todas estas coisas, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão entregues nas sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues até pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vocês. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Não se lhe perderá um só fio do cabelo de vocês. É pela perseverança de vocês que ganharão almas. Então aqui um texto escatológico, Jesus aqui preparando os irmãos daquela época para aquilo que viria. Jesus que faz dois assuntos. Primeiro, do que aconteceria com Jerusalém no ano 70, né? Jerusalém seria tomado, o templo seria destruído, então começa a perseguição. Bom, diante de tudo isso, eu quero lembrar você que não vamos tratar exatamente um estudo do texto, mas é um texto que tem a ver com o que aconteceu aqui nesse período. Só lembrar você que na semana passada falamos sobre a reforma, de uma forma bastante resumida, né? Mas se você tem noção do que foi a reforma protestante, porque a Igreja Católica tem dominado todo mundo, e ela infiltrou na política, na economia, nas artes, tudo, e dominou de forma que as pessoas ficaram impedidos de conhecer, do conhecimento da palavra de Deus. Então, Martinho Lutero, tendo a revelação de Deus no livro de Romanos, entendeu que a salvação é pela graça, então ele começa a ler, estudar a Bíblia e ver que a prática da religião estava completamente fora daquilo que Deus havia estabelecido. Bom, então, quanto isso aí, sobre a reforma, dentro da reforma, houve um movimento chamado puritanismo, certo? O puritanismo, para a gente poder compreender um pouco aqui do puritanismo, a gente precisa de... Epa!
de voltar um pouco aqui na história para a gente poder entender, se situar melhor, né? Isso aí. Bom, qual o contexto histórico que surgiu o puritanismo? Eles nasceram num tempo de forte tensão política na Inglaterra e se fortaleceram debaixo de grande perseguição. Por isso eu li o texto, que a igreja sempre foi perseguida, sempre. Então, sempre que a igreja se levanta, há uma perseguição muito grande, né? E cresceram sob constante ameaça das forças hostis, mas eles influenciaram o mundo. Bom, vamos um pouco da história. No ano 1504, assume o governo da Inglaterra, né? Lá é uma monarquia, mas o rei Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, ele rompeu com o Papa, não por questões religiosas, mas por questões de conveniência pessoal. Qual era o problema? Ele queria se divorciar da sua esposa e casar com Ana Bolena. O Papa não permitiu. Então isso trouxe muito transtorno ao rei, que então começa a romper. Então aí nasce a igreja anglicana, o qual o líder máximo não é o bispo, o papa, e sim o rei da nação, o rei do país. Então, no caso, o Henrique VIII passou a ser o líder da igreja anglicana. Então, ele passa a ser chefe da igreja e chefe do Estado. Então, ele conserva, só que eles conservaram a mesma liturgia da igreja católica e da igreja anglicana. Não tem diferença, tá? São as mesmas coisas. Aí que acontece, várias pessoas que não concordaram nem com o romanismo, nem com o anglicanismo, começaram a se espalhar aí para outras coisas, porque eles queriam mudança, eles não aceitavam mais aquilo, eles concordavam com aquilo que Lutero havia apresentado. Então eles se voltaram e foram perseguidos. Depois veio o rei Eduardo VI, em 1547, seu filho Eduardo passou então a assumir o reinado e começou então perseguição contra a igreja. Ele começou a imprimir nova afeição à igreja sob a influência do arcebispo. Então ele fez uma amizade, então o rei fez amizade para manter a sua posição. Logo ele morreu em seguida, depois entrou no lugar Maria Tudor, que é irmã de Eduardo VI. Essa mulher foi ferrenha, ela perseguiu, porque ela era uma católica convicta, ela perseguiu de uma forma tremenda a igreja. E isso fez com que várias pessoas se espalhassem. Então, espalharam para a Holanda, ele foi para Genebra. Então, nós temos um nome muito importante que é John Knox, que fugiu para a Holanda, divulgando essa ideia do puritanismo. Aí depois, Maria Tudor morre, assume Isabel, certo? Irmã dela, também governou de 1568 a 1603. E ela, de uma certa forma, favoreceu a reforma. Ela deu os primeiros atos de permitir a volta dos exilados. Foi quando João Knox voltou, só que ele foi para a Escócia. E ele, então, junto com... foi ensinado, quando ele estava na Holanda e em Genebra, ele estudou com João Calvino, certo? E ele teve uma grande influência no parlamento escocês, pelas suas ideias, porque era um homem cheio do Espírito Santo e causou realmente um impacto muito grande. Aí quando o rei Carlos I e o parlamento inglês, em 1625, assume o trono Carlos I, filho de Tiago I, rei da Escócia. E a Escócia e a Inglaterra passaram então a ter o mesmo reinado, e eles começaram então, a Escócia houve um apoio muito grande. Bom, então como surgiram os puritanos? Eu dei um quadro histórico de como esses homens começaram essa coisa do puritanismo. Homens maus planejaram mal para o povo de Deus. O Senhor transformou isso em bênção. Ou seja, um parênteses aqui. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, a igreja se fortaleceu, porque as pessoas se voltam para a oração e para a leitura da palavra de Deus, né? Então, todas as vezes que tentaram, não conseguiram. Então, muitos daqueles protestantes que romperam com a igreja católica e ainda estavam sem uma identidade, mas criam na palavra, naquilo que foi ensinado, eles fugiram, foram para Nova Inglaterra, onde cravaram a bandeira do evangelho. Nova Inglaterra é os Estados Unidos, o solo americano, né? Dando início à evangelização dos Estados Unidos.
Outros tantos que se refugiaram na Alemanha, na Suíça, na Holanda e outros países que tiveram contato com a reforma, então implantaram no seu país essa ideia. Qual que é a doutrina do puritanismo? Primeiro, eles não aceitavam o catolicismo nem o anglicanismo como religião oficial. Eles não aceitavam aquela liturgia, não aceitavam a forma que eles tratavam a Bíblia, certo? Então, eles romperam. Eles, então, trabalharam outra liturgia. Eles não queriam aquela liturgia, encharcada de pompa, era muita pompa, muita coisa, e nada de prática. Eles reivindicavam uma liturgia simples, viva, dinâmica, o qual o povo pudesse participar, o povo pudesse adorar a Deus, pudesse ter liberdade. Então, isso foi aquilo que eles lutaram. Em relação ao governo, um governo puro, eles não aceitavam a interferência do Estado na igreja. Isso é fundamental. A igreja não se envolve em questões políticas. O Estado não pode interferir nas questões da igreja. Então, é isso que eles pregavam e que nós acreditamos até hoje. Essa precisava destacar, desatrelar, separar do Estado. A igreja tinha que ser sem interferência. As questões religiosas não podem ser interferidas por questões do Estado. O que eles pregavam? Uma vida pura, pureza. Eles também estavam cansados da religiosidade formal, fria, sem vida. Eles defendiam a posição de que a ortodoxia tem que gerar piedade, uma vida pura. Não basta ser ortodoxo. A doutrina certa precisa de vida. O que é isso? Eu não posso ter uma vida diferente daquilo que eu prego. Eu não posso ter um discurso, uma vida diferente, né? Por essa razão foram chamados na Inglaterra de puritanos. Foi com um apelido, foi um movimento. Na verdade, aqueles que seguiam essa linha doutrinária recebiam um nome diferente. Na França foram chamados de huguenotes. Na Holanda de reformados. Na Escócia de presbiteriano. Na Inglaterra de puritano. Então, nomes diferentes para as mesmas ideias. Então, veja bem, quais são as principais ênfases daquilo que é chamado do puritanismo? O que eles defendem? Eu dei uma ideia geral, agora vamos lá. Principais ênfases: soberania de Deus. Amados, queridos amigos, Deus é soberano. Deus governa o mundo. Por mais difícil que seja passar por situações como estamos passando hoje, aqui no mundo com essa pandemia, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Deus permite essas coisas para que a gente aprenda, para que a gente cresça. Então a soberania de Deus é fundamentada em 3 áreas distintas. Primeiro, regulador puritano, a glória de Deus. Lembra da reforma? Sola glória, né? Eles casavam, trabalhavam, comiam, descansavam, escolhiam essas profissões, pregavam, criavam os filhos, educavam, ganhavam dinheiro, tudo para a glória de Deus. Segunda coisa, soberania na salvação. Eles pregavam que a salvação vem de Deus e realizada somente por Deus, conforme a sua vontade de Deus. Soberania nos acontecimentos, é o que estamos falando. Tudo está sobre o controle e o domínio de Deus. Eles descansavam na bondade e na providência de Deus. Amém? Eu vou encerrar aqui por causa do tempo e volto a seguir falando sobre a centralidade da Bíblia. Então, dá só um tempinho para molhar a garganta, eu já volto em seguida.